Mato Grosso caminha para um abismo financeiro. As palavras são do próprio governador do estado, Mauro Mendes, durante uma entrevista coletiva com a imprensa na manhã desta quinta-feira. Na ocasião, ele apresentou o chamado Pacto por Mato Grosso, que reúne projetos de lei que propõem uma reforma administrativa na máquina estadual, na estrutura financeira e administrativa do estado. O governador parte agora para a dura tarefa de convencimento da importância da aprovação dessas medidas o mais rápido possível. Veja na reportagem de Stephanie Romero. Mendes propôs a redução da verba aos poderes que devem economizar 64 milhões de reais aos cofres públicos. São menos 7% para a LMT, menos 5% para o TCE e menos 0,5% para o Judiciário, menos 0,4% para o MPE, menos 2,8% para a Defensoria. Na visita do governador à LMT, ele também entregou a Lei de Responsabilidade Fiscal, o novo FETAB e a reforma administrativa. Segundo o gestor, as medidas são necessárias para evitar um déficit anual de 2 bilhões de reais aos cofres do estado. Mato Grosso está numa situação muito ruim financeiramente, mas se nada for feito, a coisa vai piorar muito mais nos próximos meses e nos próximos anos. Quero repetir isso aqui aos senhores. Se nada for feito, Mato Grosso caminhará para um caos absoluto financeiro. Porque hoje, meus amigos, o que o Estado arrecada no mês não paga as contas do mês. Isso não é uma realidade de janeiro, é uma realidade que já vem se verificando há muitos meses, há alguns anos, e o resultado disso foi o acúmulo de dívidas dos chamados restos a pagar. A cada ano, se os senhores observarem o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, vocês vão ver esses números sendo demonstrados nos últimos anos, crescendo esses restos a pagar, essas dívidas vencidas e não pagas pelo Poder Público Estadual. Mais recentemente, nesse mês, e lamentavelmente, nós tivemos que ampliar o escalonamento da folha, que já vinha sendo realizado há alguns meses. Em dezembro, terminou-se de pagar os servidores no dia 20, ou seja, usou-se 20 dias da arrecadação de dezembro para pagar as despesas de novembro. Então, quando chega em janeiro, nós estamos usando praticamente o mês inteiro de janeiro para pagar as despesas de dezembro. Então, isso mostra claramente que existe aí uma tendência rápida de deterioração, de piora do cenário se nada for feito. O orçamento, a lei orçamentária que foi encaminhada na gestão anterior e que nós apresentamos um pequeno substitutivo ainda essa semana, ele traz um déficit, ou seja, uma diferença entre receita total e despesa total de quase 2 bilhões de reais. Então isso é alarmante, porque além de termos dívidas enormes do passado, o orçamento desse ano diz claramente que se nós arrecadarmos tudo que está previsto e gastarmos tudo que está previsto, vai ficar quase 2 bilhões sem pagar. Então serão fornecedores que não vão receber, prefeitura que não vão receber, servidores que não vão receber, ou seja, é um caos quase que absoluto no estado de Mato Grosso. No pacote de leis também inclui o pagamento do RGA, que só deve ser pago pelo governo caso tenha dinheiro em caixa. Nós não estamos propondo nenhuma revogação do RGA, não é isso que nós estamos propondo. A lei que foi apresentada há muitos anos atrás, ela diz claramente, textualmente, que o pagamento do RGA é feito quando existem condições financeiras. O que nós estamos apresentando é uma regulamentação legal do que é condição financeira. Existindo condição financeira, o Estado recuperando a sua capacidade de honrar os seus compromissos, nós continuaremos dando o RGA. Mendes também afirmou que a situação financeira do Estado é tão crítica que, além da crise na saúde, em breve teremos uma crise também na segurança pública.
Os senhores têm noticiado aí, através da própria imprensa, alguns dados aí há meses já que corroboram com isso. Atraso de pagamento a fornecedores que levaram aí a retirada de circulação de dezenas, centenas de veículos para a Polícia Militar e para as forças de segurança. Nós temos quase 500 obras paradas hoje no estado de Mato Grosso e a maioria delas paralisaram por falta de pagamento aos seus fornecedores. Atraso de salários, atrasos para os hospitais, atraso para o repasse à saúde no município. Pode ser que alguém diga por aí, mas eu não sou servidor, eu não uso a saúde pública, eu não uso a educação pública, eu estou fora dessa crise. Lê do engano. Porque se nós não pagarmos esse mês, e não temos como pagar, o fornecedor das viaturas, em fevereiro, nós vamos ter praticamente quase todos os nossos policiais civis e militares nos quartéis, porque não vai ter viatura para andar na rua. E aí esse cidadão que acha que não depende de nada dos poderes públicos, vai ver como é viver num estado que não tem um importante serviço das nossas forças de segurança sendo prestado. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, disse que as medidas devem ser votadas ainda neste mês. Eu vou fazer um calendário de votações para que nós, ver se a gente consegue aprovar isso tudo ainda esse mês. Então esse vai ser o grande esforço que nós vamos fazer. Como o governador falou, o Estado não pode ficar sem mais um meio de arrecadação, por exemplo, do FETAB. A reforma administrativa é muito importante, porque as secretarias já estão fundidas, já estão vão funcionar assim, então nós temos que aprovar para que dá prosseguimento. Essas são as prioridades que nós vamos adotar dentro da casa.